Olá, queridos irmãos, meus amigos, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Que bênção, que privilégio, que honra, meus irmãos, é poder estar aqui compartilhando todos os dias a poderosa palavra de Deus, a palavra da salvação. Quero meditar com vocês hoje no Salmo 33, no verso 5. Bondade de Deus. A bondade de Deus é o tema da nossa reflexão. Meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo de Deus te convencer da bondade de Deus. Talvez a religião te apresentou um Deus tão carrasco, um Deus tão distante. Talvez as circunstâncias da vida estão dizendo para você: Deus não se importa, Deus não existe. Mas eu quero dizer para você: Deus existe, Deus se importa, Ele é bom e a bondade de Deus está sobre nós. A bondade de Deus está sobre toda a humanidade. Somos nós que não reconhecemos. Somos nós que muitas vezes não aceitamos. Mas a bondade de Deus, ela está aí, e a prova disso é que a humanidade tem atravessado gerações. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, sendo Ele o Criador, meus irmãos, Ele poderia simplesmente colocar um ponto final na existência da humanidade e Ele simplesmente permaneceria sendo Deus, permaneceria na sua eternidade, desenvolvendo os seus projetos. Mas Deus, Ele não volta atrás. E os planos do Senhor jamais serão frustrados. Os planos de Deus, desde o início, foi criar o homem à sua imagem e semelhança para que desenvolvesse um relacionamento íntimo com Ele. E Deus não vai abrir mão desse propósito. Deus, meu irmão, Deus não desiste. Deus não desiste. Deus não cansa. Ele determinou esse projeto e Ele vai alcançar esse projeto, porque Deus está agindo. E agindo Deus, quem impedirá, meus irmãos? Agora, o indivíduo que se revoltar contra esse propósito, que rejeitar, que desprezar essa oferta do Criador, tal indivíduo vai ficar de fora, porque Deus também não é tirano, Ele não obriga ninguém a nada. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso, o nosso Criador e sustentador de todas as coisas. Olha o que diz aqui o Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. Meu irmão, se você está apegado àquilo que é a justiça e àquilo que é direito, você pode ter certeza, Deus está contigo. Vou repetir. Você ama a justiça, você ama o que é direito, você persevera naquilo que é a justiça, naquilo que é direito, então pode ter certeza, o Criador do universo, Ele está com você. Deus ama, Ele ama a justiça, Ele ama o direito. E diz mais, a terra está cheia da bondade do Senhor. E por que a terra está cheia da bondade do Senhor? Porque Deus é justo. Ele ama a justiça, Ele ama o direito. Irmão, seria injusto Deus simplesmente fulminar a humanidade. Uma vez que a humanidade são seres individuais, específicos, e nós somos tão pequeninos, tão fracos diante dele, que é injustiça Deus chegar e nos fulminar. É como aquele lutador de jiu-jitsu, um cara campeão ali daquela arte marcial,
pegar uma criança e começar a socar aquela criança, começar a esmurrar aquela criança. Isso é justo? Não. Por isso que Deus não destrói a humanidade, porque seria injusto. Nós não temos a mínima condição de reagir contra a força de Deus. Então, por isso que a bondade de Deus está sobre nós, porque Ele poderia nos destruir, mas Ele não faz, porque Ele é bom e Ele ama a justiça. Seria injusto. Louvado seja Deus. Meus irmãos. E a Bíblia, então, nos faz um convite para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom. Nós precisamos agora entender, meu irmão, a bondade de Deus já está sobre nós. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar essa bondade. Mais dessa bondade, mais ainda. Meu irmão, é Deus que te dá a vida. É Deus que te dá a respiração. É Deus que nos dá todas as coisas. Ele faz nascer o sol, faz descer a chuva. Ele que criou o universo. Ou seja, a bondade de Deus já está sobre nós. Mas e o pecado? Deus já desceu na terra, se fez homem. Olha como Deus é bom e justo e ama a justiça. Deus se fez homem para que na condição humana Ele cumprir a exigência dele mesmo, a lei dele, para que nós agora, por meio da fé em Jesus, Deus homem, nós tenhamos essa possibilidade de vida eterna com Deus. Deus é bom, meu. A bondade de Deus está sobre a humanidade e eu preciso agora acessar, eu preciso entender que Deus quer fazer essas obras maravilhosas dele na minha vida. A Bíblia diz que certa vez um leproso chegou diante de Jesus e disse: Senhor, esse leproso ele chegou até Jesus e o adorou. Nós vemos alguém que entendeu a bondade de Deus e procurou acessar a bondade de Deus, mesmo com o entendimento limitado, porque ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não sabia ainda que Deus queria purificar ele, mas ele sabia que Deus era bom, que Jesus é bom. E ele falou: eu preciso experimentar, eu preciso provar e ver que Jesus é bom. Então, Jesus, me purifica. Se o Senhor quiser, me purifica. E Jesus então explica: meu filho, eu quero. Você está certo, eu sou bom. Agora você está perguntando: se eu quiser? Não, eu quero. Então Jesus tocou nele e purificou aquele leproso. Desfrute, meu irmão. Queira mais e mais desfrutar da bondade de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.